Saudações positivas, aqui é Anderson Cruz. O conteúdo que eu vou trazer hoje para você está relacionado a redes de computadores, infraestrutura não cabeada. O objetivo dessa nossa aula é apresentar o conceito, definição e a utilização relacionada ao uso da infraestrutura não cabeada de redes. Nós vamos passar por uma introdução, o conceito, definições, a aplicação e a conclusão desse conteúdo. O que é infraestrutura não cabeada e qual a sua importância? Você sabe a resposta? A definição de uma infraestrutura não cabeada é que ela é um meio responsável por conectar sem o uso do cabeamento direto, ou seja, sem o uso dos cabos, e suportar os equipamentos de tecnologia de uma empresa ou da sua residência. O que é importante nós lembrarmos é que os meios de transmissão não guiados, ou seja, não estamos utilizando o cabeamento, eles transportam ondas eletromagnéticas pelo espaço livre, sem o uso de cabos ou de fios. Comumente nós chamamos isso de comunicação sem fio. Os sinais não guiados podem trafegar da origem até o destino basicamente por três formas: propagação terrestre, propagação ionosférica e a propagação em linha divisada. Nesse modo, primeiramente o da ionosfera, as ondas de rádio elas trafegam pela parte mais baixa da atmosfera, bem pertinho da Terra. Esses sinais de baixa frequência, eles se propagam em todas as direções a partir da antena transmissora e seguem a curva do planeta. O alcance máximo dessa rede ela depende muito do nível de potência do sinal. Quanto maior a potência, maior é a distância percorrida. No caso da ionosfera, esse tipo de propagação, as ondas de rádio de alta frequência, elas são irradiadas para cima, atingindo a ionosfera. A ionosfera é aquela camada da atmosfera onde as partículas existem na forma de íons. Daí ela recebe esse nome, ionosfera. Ela reflete as ondas em volta da Terra. Esse tipo de transmissão ele permite um maior alcance, só que com menor potência de saída. Já no caso da propagação da linha visada, o que acontece? Os sinais de frequência são muito altos, transmitidos em uma linha reta de uma antena para outra. As antenas elas têm que ser apontadas umas para as outras e também altas o suficiente ou próximas o bastante para não serem afetadas pela curvatura da Terra. É uma propagação um pouco mais complicada, pois as transmissões de rádio não podem ser completamente focalizadas. Imaginem você brincar com a transmissão da luz refletindo nos espelhos. O ângulo correto, o posicionamento, a distância serão então os fatores fundamentais para que haja essa transmissão. É assim que funciona então a propagação de linha visada. Falando de propagação, falando de antenas, falando dessa transmissão, nós temos aqui duas classificações de antenas, as onidirecionais e as unidirecionais. As antenas omnidirecionais, elas transmitem sinais em todas as direções. Elas são usadas em aplicações que transmitem sinais em broadcast, por exemplo, rádio AM/FM, uma TV. As unidirecionais, elas transmitem sinais em uma única direção. Ela necessita, no caso, que as antenas de transmissão da recepção também sejam alinhadas com o máximo de precisão. Por concentrarem toda a energia em um pequeno feixe, ela oferece uma boa proteção contra os ruídos, lembre-se que ruídos são as interferências, e um bom alcance de sinal para que você possa receber um sinal de qualidade. Aqui nós temos um gráfico representando essas diferenças entre a omnidirecional e as antenas de arquitetura padrão de vertical, na horizontal,
em ambos os sentidos. A seção do espectro eletromagnético que são utilizados nas comunicações, ele é dividido em faixas de frequência, que são chamados de banda. Cada banda é regulamentada por órgãos governamentais. E aqui nós temos uma tabela justamente para identificar as bandas e quem é o órgão governamental responsável por essa aplicação, assim como a propagação e o seu intervalo. Perceba que existem diferenças entre os intervalos de transmissão. As propagações estão separadas em terrestre, ionosférica de linha e somente de linha. Por exemplo, as ondas entre 3 kHz e 1 GHz são normalmente chamadas de ondas de rádio. A sua grande maioria são ondas omnidirecionais. Ela tem uma maior probabilidade de interferência. Em baixas frequências, elas conseguem atravessar obstáculos, mas a potência cai abruptamente à medida que se distancia da fonte. Em altas frequências, tende a se propagar em linha reta, necessidade de visada direta, e elas possuem dificuldade em atravessar obstáculos. As ondas eletromagnéticas entre 1 e 300 GHz, em geral, elas são unidirecionais, pois elas necessitam de ser visadas, ou seja, a ausência de obstáculos. As transmissões de longa distância precisam de torres altas. Essa configuração é bastante afetada pela curvatura da Terra. Normalmente são necessários os repetidores no caminho. Micro-ondas com frequência muito alta não conseguem suportar os obstáculos, ou melhor, não conseguem superar os obstáculos. Elas possuem uma ampla largura de banda, em torno de 299 GHz, podendo atingir altíssimas velocidades. Já as ondas infravermelhas, elas vão de 300 GHz a 400 THz. Elas são direcionais e indicadas para conexões de curta distância. São muito utilizadas para conexões de controle remoto, como TV, portão eletrônico. Também elas são utilizadas para conexão de periféricos sem fio. São frequências exatamente elevadas. Elas impedem que os obstáculos sejam ultrapassados. Essa característica é boa, pois ela evita interferência, mas inviabiliza comunicações de longa distância. Os sistemas de empresas telecom funcionam da seguinte forma: o usuário precisa estar dentro de algumas dezenas de quilômetros da estação base, chamada de WMAN. Já vimos em palestra anterior o significado. E ela transmite o GPRS, que é o Sistema Global de Posicionamento, 3G, 4G, LTE e o futuro do 5G, que está bem próximo aí. Falando agora de uma rede doméstica, nós já conhecemos um pouco a estrutura básica de funcionamento de uma rede doméstica. Aqui, exemplificado nesse gráfico, nós temos os componentes típicos que nós temos nessa rede doméstica. Então, teremos o ADSL, ou Cable Modem, que é a sua conexão através do cabeamento ADSL para acesso à internet, um roteador, Firewall, que vai fazer toda a organização da transmissão das informações dentro dessa sua rede, um acesso wireless para os dispositivos que permitem acesso wireless e o acesso Ethernet, que é o sistema cabeado. Atualmente os componentes 1 e 2, ou seja, o 1, 2 e 3 na verdade, o ADSL, roteador e o wireless, eles são todos eles encontrados em um único aparelho, que nós costumamos falar que é o roteador wireless. E aí nós temos a internet, que vem através do terminal de distribuição, através do cabo, que entra pelo seu ADSL, passa pelo roteador e vai para o acesso wireless. Se você tiver um dispositivo que já faça esses 3 serviços, você tem um dispositivo só, que pode conectar através do cabo em um desktop e pode conectar os outros dispositivos móveis através da wireless. Então essa é uma estrutura que transforma o sinal que vem através do cabeamento
para um sinal de infraestrutura não cabeada. A transmissão de dados, só para a gente lembrar, ela ocorre através dos bits que se propagam entre as partes do transmissor e do receptor. O enlace físico é o meio que fica entre o transmissor e o receptor. Os meios podem ser guiados, que é através dos sinais que se propagam por meios sólidos, que vão através do caminho fixo, ou seja, fio de cobre, fibra óptica, e os meios não guiados, que é a propagação livre, por exemplo, um sinal de rádio. O sinal de rádio, mais especificamente como meio não guiado, ele é um sinal transportado como um campo magnético. Não existem fios físicos nessa conexão. O ambiente afeta essa propagação. A reflexão, a obstrução e a interferência são 3 fatores que englobam aí a propagação do ambiente afetado. O rádio terrestre que nós conhecemos, nós temos aqui alguns exemplos de transmissão de rádio terrestre através de uma placa de comunicação, adaptadores em USB e as antenas disponíveis para esse tipo de transmissão. Temos também o sinal de rádio por satélite, que vai depender do posicionamento das antenas na Terra, de acordo com o posicionamento do satélite no espaço. Uma informação é enviada por uma rede, não chega ao seu destino imediatamente, ou seja, não é em tempo real efetivo. O tempo que decorre entre o envio de uma informação até a sua efetiva chegada no destino, ele é chamado de atraso. Quais são as vantagens de uma rede wireless, então, levando em consideração tudo isso que nós vimos até agora? É importante lembrar que a tecnologia de conexão sem fio, ela é uma grande inovação no mercado, mas ela está há mais de uma década proporcionando liberdade e acesso à internet. Antes dela, era necessário conectar o computador ou notebook num cabo que saía da parede, geralmente, ou fio solto, como a gente pode encontrar em muitos lugares, que tira a possibilidade da mobilidade. É importante lembrar que as redes, elas permitem, no caso, as redes wireless, permitem que você use a internet em dispositivos móveis, como os tablets, smartphones, e também traz a vantagem de não demandar as obras de ter que ficar passando fio. Por isso, a conexão wireless é considerada uma opção prática, de baixo custo, pois não é necessário investir em infraestrutura para distribuir o acesso ao ambiente que você está atuando. As desvantagens da rede wireless. A liberdade, a praticidade, o baixo custo da rede wireless são fatores muito convincentes para justificar o seu uso. Porém, também é necessário levar em conta as desvantagens dessa tecnologia antes de decidir qual a melhor opção para o seu caso. Perdão. Os pontos fracos da rede Wi-Fi são a interferência de sinal, problemas de velocidade e segurança. A rede wireless é sujeita a fatores que podem atrapalhar a velocidade da conexão e o alcance do sinal devido à presença de outros dispositivos eletrônicos, e também é afetada por paredes e andares. A conexão também tem perdas ao transmitir o sinal para os dispositivos que são conectados, porque ocorre um pequeno atraso na conversão dos dados para as ondas de radiofrequência. Um outro ponto importante é que essa perca, que significa que a velocidade da internet que você contratou, dificilmente você vai atingir. No uso doméstico, essa desvantagem você praticamente quase não percebe. Porém, a perca da velocidade e estabilidade pode afetar usuários que jogam games multiplayer online ou executam atividades que necessitam de uma performance e conexão estável, como é o caso das muitas empresas que nós conhecemos. Por que o wireless então? Por que essas redes wireless elas são menos seguras? As redes sem fio elas não oferecem os controles físicos de acesso. Mediante então um login e senha, qualquer dispositivo pode se conectar à web pelo seu Wi-Fi, o que faz com que ela seja mais vulnerável do que a conexão tradicional cabeada.
Outro ponto importante é que para contornar esse problema, então, é incluir no ponto de acesso diversos métodos de autenticação de classe empresarial ou residencial que sejam capazes de identificar os usuários e os equipamentos conectados à rede e fazer um monitoramento das atividades desses dispositivos. É a única solução que nós encontramos. Para isso existem os softwares específicos que você pode encontrar disponível na internet, ou até mesmo as próprias configurações dos dispositivos de roteamento. Quais são as medidas de segurança mais indicadas para as redes Wi-Fi? Algumas medidas de segurança são essenciais em todo tipo de rede Wi-Fi, como a definição de uma senha de acesso, a implementação de uma rede privada virtual, a proteção do identificador de rede, para que ela não seja facilmente encontrada por pessoas que você não tenha dado autorização. Aqui nós vamos falar sobre a criptografia WPA2, que é a forma de criptografia. O que é a criptografia? Criptografia é você fazer um embaralhamento de informações que apenas o receptor vai ter condição de descriptografar ou fazer a leitura desse embaralhamento que foi realizado. Ela atua como uma principal defesa contra a intrusão. Sem a senha apropriada, o hacker, no caso, ele é confrontado com um trabalho de decodificação difícil. A Cloud Wi-Fi Access Point, no caso aqui, nós trabalharemos que as redes que são frequentemente acessadas por convidados, elas precisam de uma proteção adicional para que não se tornem vulneráveis. Neste caso, então, os recursos como Cloud Wi-Fi Access Point permitem gerenciar o ponto de acesso ao Wi-Fi diretamente na nuvem, simplificando então a gestão da segurança da internet corporativa, porque nesses ambientes, com certeza você tem um maior número de pessoas acessando a rede. Aqui nós podemos dar exemplo de saguões de aeroportos, terminais rodoviários, consultórios, empresas de grande escala. Considere então também implementar essa tecnologia numa empresa, no seu negócio, para conseguir oferecer alto desempenho aos convidados, protegendo os acessos feitos por eles. Um exemplo, a sua empresa, quando um cliente entrar, ele vai acessar uma página, sua página da empresa no Facebook, para que faça o check-in, e aí ele consegue ter acesso à rede que você está disponibilizando para ele no período que ele estiver dentro do ambiente da sua loja, do seu escritório. A rede privada virtual, para obter mais segurança. Uma Virtual Private Network, ou como nós já conhecemos como VPN, ela dá uma segurança à conexão da internet de um computador, garantindo que todos os dados que ele envia e que ele recebe são criptografados e protegidos de observadores externos. Ela funciona como uma camada adicional de proteção para as redes wireless, seja da empresa ou até residencial, e faz com que seja mais difícil para terceiros ou para outras pessoas, propriamente falando, monitorar as atividades dos colaboradores, dos funcionários dentro da internet. Aqui vale lembrar que nós estamos falando de dois ambientes, o ambiente empresarial e o residencial. O SSID, que é um identificador de conjunto de serviço, ele é essencialmente o nome do seu ponto de acesso sem fio, ou app, ou uma estação base, nós podemos falar assim. Mude o seu SSID imediatamente quando instalar a sua estação base de ponto sem fio ou ponto de acesso, certificando-se de que configurou o sistema para que o seu SSID não seja transmitido para o mundo exterior. Dessa maneira, então, será mais fácil, ou melhor, será mais difícil invadir as suas redes, porque elas não estarão visíveis para todos, podendo ser encontradas apenas por aqueles que conhecem o seu SSID. Sempre execute as atualizações indicadas pelo seu sistema, tanto as atualizações do firmware do roteador corporativo, quanto as nativas do seu sistema operacional, seja ele Windows, Mac ou Linux.
Todas elas devem ser executadas assim que o usuário for notificado da sua existência. Essa é uma política de segurança bem simples, que garante que nenhum hacker poderá se valer de uma vulnerabilidade já divulgada para entrar nas redes ou acessar arquivos da empresa ou da sua residência, e protegerá também os usuários individuais. Como a tecnologia influencia na escalabilidade das redes? Vamos lá. O padrão utilizado pelos roteadores na empresa, ela tem geralmente um papel significativo na qualidade das conexões. Por exemplo, nós temos um Wi-Fi de 802.11a, 802.11b, 802.11g. Nesse caso, o mais comum, o menos dispendioso e o primeiro a se espalhar foi o 802.11b, que fornece uma taxa de transferência de dados de 11 megabits por segundo e uma faixa de distância típica de aproximadamente 300 pés. Ele funciona numa frequência de rádio ou como uma frequência de rádio com uma frequência de rádio de 2.4 GHz. Já o 802.11a foi desenvolvido para fornecer comunicações de maior velocidade, em se tratando aqui no caso de 54 megabits por segundo. Infelizmente ele oferece menos alcance para entregar essa velocidade, sendo mais indicado para espaços menores. Atualmente o 802.11g de certa forma é a melhor opção, porque ele equilibra os dois aspectos de conectividade. Ele entrega uma alta velocidade de 54 megabits por segundo e um alcance de distância de 802 próximo ao 802.11b. Já o 802.11g, ele realmente é uma extensão do seu primo mais próximo, né? O 802.11b. Ele trabalha numa mesma frequência de 2.4 GHz e os outros dois padrões estão disponíveis para o Wi-Fi. Nos tópicos que a gente vai ver, a gente vai conhecer um pouquinho melhor cada um deles. Vamos falar então do 802.11n. É um padrão sem fio, proposto para uma alta taxa. Surgiu como uma tecnologia de consumo. Só que, no entanto, ele também conta com aplicativos cháveis aplicáveis às empresas e foi amplamente esperado como uma nova geração de implementações. Alguns recursos importantes que foram incluídos nesse modo, como múltiplos resultados de entrada múltipla, também chamado de Multiply Input, Multiply Output, o MIMO, é uma ligação entre canais e agregação dos quadros. O MIMO ele é a capacidade de transmitir simultaneamente dois ou mais fluxos de rádio únicos, fornecendo duas ou mais vezes a taxa de dados pelo canal de transmissão. Já o 802.11ac é uma evolução do 11n. Um dos objetivos do 11ac é fornecer níveis mais altos de desempenho compatível com a rede gigabit internet. Em outras palavras, ele traria uma experiência de transferência de dados em tempo real, oferecendo uma alta qualidade e entregando uma rede com velocidade e latência de classe corporativa. Por causa disso, então, ele suportaria a tendência do Brand Your One Device, dando um acesso aos dispositivos 802.11 para aqueles que consumam recursos de rede simultaneamente sem problemas. Essa conexão também suporta transmissão de vídeo. A 802.11ac é sobre entregar uma experiência excepcional sobre as cargas existentes, no caso. Esse padrão tem a seu favor a evolução da tecnologia, com uma largura de banda podendo ser mais ampla e as aplicações podendo integrar mais funcionalidades, trazendo maior robustez à infraestrutura Wi-Fi ou à infraestrutura não cabeada. E qual a infraestrutura necessária para se obter um Wi-Fi mais seguro?
Primeiramente, planejar a estrutura de Wi-Fi da empresa ou da sua residência. Vai garantir, então, que o acesso às redes seja feito de uma forma mais segura, com uma escalabilidade mais garantida. Na maioria das empresas, não é isso que nós vemos na prática. Boa parte delas já tinham acesso à internet antes dessas tecnologias wireless, e então as empresas apenas adaptaram-se a essa nova realidade, oferecendo uma opção adicional de acesso e não uma infraestrutura que prioriza a conectividade sem fio. Com isso, então, o que acontece? Muitos problemas surgem, como a frequente desconexão, sobrecarga da rede, o que vai resultar em velocidades mais baixas do que o esperado e os problemas de sinal, sem contar a vulnerabilidade da segurança. Então, planejar uma estrutura de Wi-Fi adequada, ela não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Primeiramente, temos que pensar nos pontos que nós vamos citar a partir de agora, para que você tenha então uma navegabilidade mais garantida. Que pontos são esses? Primeiramente, avalie bem a demanda corporativa. Então, para contornar os problemas de conectividade mais comum, nós precisamos reestruturar o Wi-Fi de uma instituição, de uma empresa, levando em conta a quantidade de acessos e as necessidades que a equipe tem. O primeiro passo, então, para garantir a cibersegurança e a escalabilidade de novas redes é um estudo sobre como elas são utilizadas. Como nós faremos esse estudo? Através de algumas perguntas-chave. Por exemplo, como é feito o uso do Wi-Fi corporativo? Que ferramentas, websites, softwares são críticos e quais são as velocidades de conexão mínima para acessá-los de uma maneira adequada? Qual é a área de cobertura do Wi-Fi? Quantos metros quadrados são atendidos pela rede e quantas conexões são feitas dentro da empresa? Quais são as condições ambientais? Há paredes separando os roteadores e as pessoas que precisam estar conectadas com a internet? Há outros dispositivos que podem interferir no sinal de Wi-Fi? Quantos dispositivos estão em uso? Os colaboradores podem fazer, ou melhor, podem trazer os seus próprios equipamentos, como computadores, celulares, tablets. Eles têm acesso à rede corporativa ou só podem fazer login com os dispositivos autorizados? Para obter um bom sinal de Wi-Fi, você deve entender que quanto mais centralizados são os roteadores, melhor é a qualidade de sinal. A área de cobertura esperada, a rede e a força do sinal emitido pelos equipamentos devem ser conhecidos para se fazer um mapeamento de rede adequado e entender como o cabeamento e a distribuição de sinal são feitos e que equipamentos vão oferecer uma melhor escalabilidade. Uma política de segurança bem clara é a que vai determinar o quão protegido o Wi-Fi está. Então, determine as regras para que os usuários definam as suas próprias senhas e atualizem periodicamente, certificando-se de que eles não compartilham o acesso a aplicativos em uma única conta e instrua a respeito dos perigos de conectar o dispositivo não seguro nas redes. Um simples pendrive infectado pode causar problemas de longo prazo para uma empresa se for plugado em um computador conectado ao Wi-Fi corporativo. Por fim, você não pode esquecer que, assim como acontece em outras tecnologias, as redes precisam ser mantidas para que se funcione bem. Faça as manutenções preventivas em um intervalo pré-determinado para garantir a durabilidade dos equipamentos adquiridos, quanto corretivas, sempre que notar as reduções na velocidade de acesso e os problemas com as máquinas em particular. Invista no monitoramento para entender o quão satisfatório é o acesso à internet dentro da empresa e se o responsável pelos problemas não é o mau uso. Esse monitoramento vai ajudar você a entender, por exemplo, quais são os departamentos que precisam de mais largura de banda e quais estão acessando as ferramentas que não são necessárias para o funcionamento do negócio, como o download de arquivo de mídia com vídeo e áudio,
e prejudicando o acesso para os demais. Ter uma segurança e escalabilidade do Wi-Fi corporativo não é impossível, está ao alcance de toda empresa, de todo profissional, desde que ela institua algumas medidas simples, como essas que a gente mencionou aqui. O acesso wireless ele se tornou fundamental para a maioria dos negócios. As medidas protetivas vão ajudar você a usar esse recurso de uma maneira eficiente, seja no ambiente corporativo ou no ambiente residencial, pois essas regras valem para os dois no mundo moderno. Vamos para a nossa conclusão? Falamos então, nesse nosso encontro de hoje, sobre a infraestrutura de redes não cabeadas, ou seja, aquelas que não dependem de um meio físico. Vimos algumas formas de transmissão e entendemos um pouco sobre como obter um melhor sinal de dados e como proteger os dados dos usuários que estarão fazendo acesso a essa rede. É importantíssimo, então, observar as políticas de segurança e as manutenções preventivas e corretivas caso haja necessidade. Agora é com você. Faça suas anotações, assista quantas vezes for necessário esse conteúdo assim que ele for disponibilizado. Entre em contato conosco através dos nossos meios de comunicação e assim que possível retornaremos com as respostas para os seus questionamentos. Pesquise mais sobre esse assunto, aprofunde-se, compartilhe conosco os seus resultados. Esse é um passo fundamental para a evolução e para o desenvolvimento do seu aprendizado. Fica aqui então uma última pergunta. Quais são as principais recomendações para que haja uma boa infraestrutura não cabeada? O que você diria para uma pessoa então para que ela tenha essa infraestrutura não cabeada? Quais são os principais pontos que você recomendaria para ela? Pesquise, anote, compartilhe conosco os seus resultados. Estamos aqui à disposição para te orientar sempre. Fica aqui o meu muito obrigado, saudações positivas sempre. Tchau, até mais.